Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, mães, pais, educadores, cuidadores, bem-vindos a mais um episódio do Montessori. Vamos falar sobre os períodos sensíveis, o que são e quais são. Fique desse lado. Maria Montessori foi a primeira cientista a compreender integralmente o desenvolvimento da criança. Das várias descobertas sobre o desenvolvimento infantil que fez, uma das mais fascinantes foi, sem dúvida, os períodos sensíveis. Esta descoberta significa que os primeiros 6 anos de vida são marcados por características, ou seja, existem períodos típicos de cada idade da criança que vão além de fatores culturais ou familiares, o que significa que todos os seres humanos passam por esses períodos sensíveis, independentemente de onde nascem e do ambiente onde vivem. Os períodos sensíveis são ciclos durante os primeiros anos de vida em que o interesse, o foco e os esforços da criança são direcionados para uma área do desenvolvimento. O que acontece quando a criança parece ter um intenso interesse em repetir determinadas ações por longos períodos sem motivo óbvio. Às vezes, por exemplo, quando reparamos que uma criança quer abrir e fechar uma gaveta vezes sem conta ou subir e descer uma cadeira, isso significa que ela está a desenvolver habilidades, ou seja, ela está num determinado período sensível. Muitas vezes, nós pais, educadores ou cuidadores, não entendemos bem a fixação que a criança tem em determinadas ações, como estas que acabei de dizer, subir a uma cadeira, subir escadas ou abrir gavetas. E, normalmente, essas ações seguem-se de repetições. Pois bem, não se chateie com ela, porque ela está, de facto, a desenvolver-se. Ela está num período ou mais períodos sensíveis que vamos ver já a seguir que períodos são estes. Antes de avançar para os períodos sensíveis, estes que eu aqui vou dizer são os períodos sensíveis que estão presentes dos 0 aos 6 anos, mas é importante aqui deixar uma nota sobre as idades. Os períodos sensíveis não começam nem terminam em idades exatas. A dinâmica é muito mais fluida. Tudo pode acontecer um pouco antes ou um pouco depois. As idades que aqui aponto são meramente orientadoras. Comecemos então o período sensível do movimento. O desenvolvimento está estruturado para sobrevivermos neste mundo. A natureza sabe o que faz. Deste modo, para sobreviver, a primeira habilidade que a criança precisa de desenvolver é o movimento. Os primeiros anos de vida são de grandes conquistas para a criança. Até aos 3 anos, a criança adquire movimentos de motricidade fina e grossa, ou seja, aprende a andar e a usar as mãos. Depois dos 3 anos, a criança refina estas habilidades e começa a desenvolver uma maior coordenação. No que toca ao movimento, a ciência diz-nos que o bebé humano é um ser bastante imaturo. Observe-se, no mundo animal, alguns animais, bebés, mal nascem, começam logo a andar e ficam logo de pé. Já o ser humano precisa e requer um grande período de tempo em que este tem que satisfazer as suas necessidades, ou seja, desenvolver-se. O ser humano nasce com movimentos refletidos involuntários. Já reparou quando os bebés são muito pequeninos e eles mexem as mãos, mas isso são movimentos completamente involuntários. Podem jogar a mão à boca, ou seja, não são coordenados, não são suaves e às vezes até são um tanto bruscos. Contudo, estes movimentos reflexivos, desordenados, são os movimentos mais primitivos e são de extrema importância para o nosso corpo.
a capacidade do corpo fazer algo coordenado e com objetivo, portanto, fazer algo que nós queremos leva algum tempo. É importante que a criança experiencie o seu corpo para ter compreensão deste. O bebê tem de mover as mãos, os pés, olhar para eles e por isso é que não devem de todo ficarem muito embrulhados. Por isso é importante deitar o bebê num tapete ou numa manta no chão e deixe o bebê mexer-se. Sabe, aquelas espreguiçadeiras são péssimas para isto. Não quer dizer, contudo, que de vez em quando não coloque o bebê na dita espreguiçadeira. O que eu quero dizer é que o mais saudável é deixá-lo simplesmente deitado e observe como ele mexe as mãos e os pés. Os bebés precisam de espaço para se moverem, para se esticarem, para se expandirem, para conhecerem e integrarem os seus movimentos. É por isso que em Montessori dizemos que o chão é muito importante para o desenvolvimento do movimento. É muito importante que os bebés passem tempo no chão. Não se esqueça desta dica. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. O período sensível para a marcha, ou seja, para andar, é provavelmente o mais identificado pelo adulto. Contudo, desenganem-se se nós adultos achamos que somos nós que ensinamos o bebê a andar. Estamos enganados. Podem fazer todos os treinos que quiserem. O bebê só vai andar quando ele estiver preparado. A natureza assim dita. Nós é que temos aquela sensação que somos nós que o ajudamos a andar, mas não. E depois também temos aqui o movimento das mãos. As mãos que estão ligadas com o cérebro, por isso é muito importante que haja oportunidades para a criança mover as mãos, tal como as pernas. Um segundo período sensível, a linguagem. É uma característica que faz parte da própria formação cerebral humana, sendo algo biológico, mas também cultural. Não é necessário ensinar uma criança a falar. Ela vai aprendê-lo naturalmente desde que a criança viva num ambiente no qual a fala humana e não a eletrónica, não a televisiva e não a informática, a fala humana, uma criança que está num ambiente que ouve outras pessoas a falar, ela vai falar naturalmente. Este período da linguagem ocorre simultaneamente ao período do movimento. Tal como o movimento, a linguagem é um marco de extrema importância no desenvolvimento. Falar é uma característica que nos distingue como humanos e também marca a independência da criança em relação ao adulto. Do nascimento até aos 6 anos de idade, a criança desenvolve a sua linguagem com alguma rapidez e eficiência. Mas é quando atinge mais ou menos os 4 anos que o desenvolvimento deste período atinge o pico. A partir do fim do 4º ano de idade, muito do que virá a ser a linguagem da criança já está formada. A partir daqui, a criança vai aprender particularidades da gramática, da sua língua e irá descobrir o mundo através de novas palavras. Uma curiosidade, sabia que até aos 6 anos, devido à plasticidade do cérebro, a criança tem a capacidade para aprender várias línguas, todas em simultâneo. É incrível, algo que nós adultos não conseguimos. Pois bem, uma criança que vive, imagina uma criança que é portuguesa, que vai viver para outro país neste contexto, portanto, até aos 6 anos, e imagine que a mãe é portuguesa e o pai é inglês e vai, sei lá, para uma escola em França. Ela consegue agregar todas estas línguas. É fantástico. Para desenvolver a linguagem, como já aqui disse, a criança precisa muito de ouvir falar, mas também de ser ouvida. Por isso, deixo aqui algumas dicas para o desenvolvimento da linguagem. Ou seja, primeiro, falar perto das crianças. Sabe, quando são bebezinhos, devemos falar quase com a nossa boca junto à boca deles, para que eles possam observar a nossa boca quando conversamos.
A sua voz importa. É a sua voz e a dos outros adultos próximos da criança que vai permitir que ela se desenvolva perfeitamente na fala. Deve falar claramente com a criança, não mude o tom de voz. Às vezes temos aquela tendência de falar bebês, ou o que é que se diz, não é? Que fazemos aquela voz mais esganiçada. Não, mas não faça isso. Deve falar normalmente com a criança. Falar baixo, mas não sussurrar, porque isso dificulta a vida da criança, porque se sussurrarmos, ela vai ter mais dificuldade em entender o que estamos a dizer. Por isso, é falar claramente e usar um tom de voz normal, portanto, nem sussurrar e nem gritar. Deve-se conversar com o bebê desde sempre. Eu sei que às vezes esta ideia pode ser um pouco estranha. Se o bebê só tem 2 dias, estou a conversar com ele. Sim, desde sempre, aliás, desde a barriga, porque ele, quando nascer, também já vai conhecer a voz da mãe e até do pai. Mas a partir do momento que o bebê nasce, deve conversar com ele sempre e aproveitar todos os momentos do dia para o fazer. Vai mudar a fralda ao bebê? Então explique-lhe que é isso que vai fazer. Vai-lhe dar banho? Então explique-lhe que é isso que vai fazer. Ou seja, ao fim e ao cabo, é aproveitar todos os momentos em que o bebê está na sua companhia para conversar com ele. Portanto, esta conversa constante com o bebê é a melhor ferramenta, digamos assim, para que o bebê entenda e compreenda a nossa língua e contar histórias. É muito importante desde sempre, pode começar desde sempre a contar histórias inventadas por si, também pode cantar, isso já sabemos, e ler livros, pode ser desde o dia 0 também. É muito importante esta passagem também de hábito de ler e de contar e de conversar, porque o bebê vai também crescer com contacto com estas práticas. Por exemplo, deixar aqui só uma dica. Sabe quando o bebê começa a dar gritinhos? Aí por volta dos 4, às vezes 3, 4, 5 meses, e às vezes há muitos pais que se incomodam com esses gritos e tentam a toda a força calar o bebê. Mas esses gritinhos fazem parte da linguagem. Ao tentarmos calar o bebê, estamos a criar um obstáculo à sua linguagem. Esses gritos é a forma dele comunicar. São exercícios que está a fazer para que, um dia mais tarde, diga a primeira palavra. Atenção aos ecrãs. Ecrãs e ouvir música não são um suporte adequado ao desenvolvimento da linguagem. Os dispositivos eletrónicos não ajudam no desenvolvimento da linguagem. A criança não aprende linguagem fora do contexto. Ela só aprende a falar com outras pessoas. Por isso, para a linguagem se desenvolver, é necessário ter pessoas a falar com outras. Quando a sua criança falar, em qualquer etapa do desenvolvimento, escute. Isto é fundamental para que ela queira conversar mais. Passamos agora para o período sensível sensorial. Mesmo antes de nascer, o bebê já recebe impressões sensoriais. O reconhecimento da voz da mãe no útero é um bom exemplo disso. Quando nasce, a criança depara-se com uma enormidade de estímulos distintos e há tanto para absorver. A criança precisa de experienciar o mundo visualmente. Formas, sabores, texturas, temperaturas, aromas e tudo o que possamos oferecer. O nosso papel é preparar um ambiente para que a criança possa explorar. Por exemplo, em casa, deixar a criança participar nas tarefas como lavar a louça, limpar o pó, já é um bom ponto de partida. Conforme a criança vai tendo experiências sensoriais do mundo, ela aprende a diferenciar as cores não pelo nome, mas visualmente. Formas, sabores, texturas, temperaturas. É por isso muito importante permitirmos que a criança tenha estas experiências sensoriais. Na rua, por exemplo, na natureza, deixar a criança andar descalça na relva, na areia, em pisos diferentes para que ela possa, com os seus pezinhos, experienciar as diferentes texturas. O período sensível de atenção e pequenos detalhes. Como já referi, o desenvolvimento acontece porque temos de sobreviver neste mundo.
Assim, a criança que se consegue mover um bocadinho e que fica sem os adultos por perto precisa perceber muito bem o mundo à sua volta. Por isso, por volta dos 18 meses, até aos 3 anos, a criança desenvolve um interesse por pequenas coisas. Certamente já reparou, quando o bebê tem mais ou menos esta idade, que às vezes eles olham para um canto da casa e está lá um bichinho ou está lá qualquer coisa muito pequenina que nós às vezes nem conseguimos ver. Pois é, isto é o período sensível de atenção aos pequenos detalhes. Ou, por exemplo, se for ao parque com a criança, vai ver que ela vai reparar na mais ínfima formiga que por ali passar. São os pequenos detalhes. Portanto, é este período sensível que faz parte do desenvolvimento e é normal que a criança tenha interesse nestas. Digamos que é tudo o que é pequenino, ela vai ver. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. A partir dos 2 anos, a criança já tem uma outra habilidade desenvolvida, que é a vontade. Já aqui noutros episódios falámos sobre o desenvolvimento da vontade, e é aqui também, neste período, que se desenvolve um outro período sensível, a ordem. As crianças precisam de ordem. Elas preferem que as coisas sejam exatamente iguais todos os dias. Às vezes, muitas das birras que acontecem têm a ver com isto. Com coisas que acontecem que não estavam previstas, ou muitas vezes coisas que acontecem e nós não temos o cuidado de explicar à criança que hoje ou vamos a um sítio antes de ir para casa, ou que não vamos tomar banho hoje. Às vezes coisas que nós até podemos não dar importância, mas que para o cérebro da criança, a nível mental, causa muita confusão. E às vezes acreditem que há birras que são causadas por esta falta de consistência, de rotina. Não é a rotina dos horários. A criança não tem um relógio. É a consistência, a sequência da ordem dos acontecimentos, não é? Portanto, imagine banho, jantar, história, dormir. É esta sequência que a criança precisa que seja sempre igual. Mais ou menos a partir dos 2 anos, isto começa a ser essencial para a sua ordem mental. Esta ordem, este período sensível é de extrema importância porque esta ordem vai organizar a mente da criança. É por isso que temos que ter atenção à ordem no ambiente, portanto, o ambiente onde a criança vive, que as coisas devem estar no seu devido lugar, a ordem no tempo, não é? Da sequência, a tal sequência das coisas que eu estava a falar, não do horário, mas da sequência dos acontecimentos, e a ordem da conduta do adulto. Ou seja, a ordem na conduta do adulto é a coerência e a consistência no comportamento, e especialmente no que diz respeito à forma como interagimos com a criança e os limites que colocamos. Às vezes o nosso humor pode ser balançado pelo nosso cansaço, e às vezes, em vez de sermos um pouco mais pacientes e mais carinhosos, somos mais reativos. A criança sente isto, sente esta mudança do nosso humor. Por isso é importante que sejamos também consistentes nisto, e também aqui quando se fala na ordem e na conduta do adulto não tem só a ver com o nosso humor, porque nós também temos os nossos dias, não é? Tem a ver também com a consistência de limites. Ou seja, se nós dissermos que não se salta em cima da cama e no dia a seguir dizemos que sim, não estamos a ser consistentes. Portanto, é importante termos aqui uma certa consistência no que é não e no que é sim. Isto é importantíssimo para o desenvolvimento infantil. A criança necessita de limites. Para além destes períodos sensíveis, temos também o período sensível da escrita e da leitura e da matemática, que são períodos que surgem um pouco mais tarde. Espero que tenha ficado claro. Na realidade, os períodos sensíveis, resumindo, todos nós temos estes períodos sensíveis, não é? Independentemente da família onde nascemos e do ambiente onde nascemos. Todas as crianças passam por estes períodos. O período sensível do movimento, da linguagem, o período sensível sensorial,
o período sensível dos pequenos detalhes, da graça e da cortesia, e da ordem e todos estes que eu aqui falei. O importante como pais, como educadores e cuidadores é termos noção destes períodos sensíveis de forma a não sermos um obstáculo para que a criança se desenvolva. Porque se tivermos conhecimento do porquê da criança querer subir 10 vezes aquelas escadas, que nós estamos às vezes doidinhos para ir para casa ou estamos atrasados para algum sítio e estamos a ver que a criança está sempre a repetir aquele movimento e é uma chatice, mas na verdade ela está a desenvolver-se. Por isso é sempre importante termos informação do nosso lado para entendermos o porquê das ações das crianças. Se tivermos informação, conseguimos apoiar a criança no seu desenvolvimento e não sermos um obstáculo. Se não formos um obstáculo, já é muito bom. Antes de me despedir, quero deixar aqui a sugestão de um livro que se chama Lá Fora, um guia para descobrir a natureza. Lá no meu Instagram está um vídeo sobre este fantástico livro do Planeta Tangerina. É maravilhoso. É um livro que eu considero que todos os pais deveriam ter em casa porque ajuda-nos a compreender a importância da natureza para o desenvolvimento infantil e também de como devemos explorar a natureza, mesmo que vivamos na cidade. Isso não é desculpa. Portanto, se tem interesse nestes temas da natureza e se isso o aflige pelo facto de viver num apartamento, por exemplo, este livro é fantástico. Lá fora, um guia para descobrir a natureza. E vá, é isso mesmo, ir para fora com as crianças, principalmente nesta primeira etapa dos 0 aos 6 anos, é tão importante, mas tão importante ir lá fora. Hoje ficamos por aqui. Siga-me lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no site, no montestoria.pt, que saem artigos todas as semanas. Estou disponível para as vossas dúvidas, basta contatarem-me através, por exemplo, do Instagram. Estarei lá para vocês. Obrigada e até daqui a 15 dias. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.